Está difícil. Cada dia que passa, eu reparo como está complicado ter conversas saudáveis. Você vê em grupos de WhatsApp, comentários na internet, em redes sociais, racionais. Quem diga que eu considero que é necessário ter pensamentos analíticos? Hoje eu vejo muito as pessoas falando com a emoção ou baseado no data vozes da cabeça, para não falar outra coisa. Eu tenho uma aula dentro do curso do Mover que chama exatamente isso, pensamento analítico e racional, que fala um pouco sobre como desenvolver esse tipo de pensamento. E eu queria nesse vídeo hoje ter só uma amostra do que seria, o que pode ajudar as pessoas a entenderem um pouco os seus pensamentos, para poder assim tomar decisões, dar opiniões e fazer ações que sejam mais positivas, que sejam mais para agregar valor do que simplesmente provar um ponto. Na minha aula eu falo sobre 4 pontos para fazer um overview. A aula tem mais de 1 hora, vou falar aqui 5 minutinhos, mas resumindo, ele tem 4 itens ali que é importante mencionar aqui nesse vídeo para ver se eu consigo criar pelo menos algum insight, alguma mudança ou um pensamento mais racional quem está me ouvindo, quem está assistindo. O primeiro eu falo um pouco sobre Daniel Kahneman. Não tem como não falar dele. Ele é o escritor do best-seller Rápido e Devagar, que ele fala das 2 formas que nós pensamos, da forma rápida e da forma devagar, lenta. Que a rápida é nosso pensamento instintivo, aquele que tomamos sem pensar muito, automático. E do outro lado temos o pensamento mais lento, devagar, aquele que consome mais energia, que faz a gente raciocinar, pensar, que utilizamos mais a razão do que a emoção. Ah, Fernando, mas qual é o pensamento correto? Ambos são corretos. Na nossa evolução, o pensamento rápido foi essencial para a nossa sobrevivência. Em certos momentos, precisamos tomar decisões no impulso, na emoção, na agilidade, automaticamente. O nosso cérebro, inclusive, trabalha para isso, para evitar gasto de energia. Então, o quanto mais poder automatizar os pensamentos, é melhor para o funcionamento do nosso corpo. Porque, antigamente, se nós não estivéssemos descansados com energia para situações de fuga ou luta, por exemplo, com certeza nós iríamos morrer. Então, sim, faz sentido a gente ter um pensamento rápido, um impulsivo. Imagine um exemplo aqui, quando nós dirigimos há um bom tempo, não é da mesma forma quando estamos dando as primeiras lições de direção, que olha para o retrovisor, fica preocupado com passar marcha, pedais. É automático, às vezes você nem repara como chegou no lugar, de tão automático que é você dirigindo. E isso, pessoal, é um problema. Mas, no dia a dia, temos que entender que situações, principalmente quando você tem que tomar uma decisão, pensamentos instintivos, rápido, costuma dar ruim. Então, precisamos distinguir em que momento utilizar um pensamento ou outro, chegar nessa lucidez, nessa clareza de entender que em certos momentos precisamos ter um pensamento mais devagar, mais criterioso. O outro ponto que eu coloquei na aula, que também é sobre um livro, uma autora que é da Anne Duke, que ela escreveu Pensando em Apostas, que eu falo que a vida acaba sendo uma grande probabilidade, uma estatística. E por que eu digo isso, pessoal? Quando você vai tomar uma decisão, quando você faz algo, um hábito, um comportamento, se você parar para pensar,
é baseado em estatística, em probabilidade. Se você, por exemplo, nasceu num país europeu que é gelado, que é frio, você tem características preparadas para esse tipo de região. Então, a sua pele é mais preparada, você é acostumado com o frio, mais do que uma pessoa que, por exemplo, nasceu no Nordeste brasileiro. As comidas, a forma até de emocional de países que costumam ser mais frios é diferente. Você é preparado para aquele tipo de ambiente. Então, probabilisticamente, para certas situações você terá mais êxito do que uma pessoa que está mais acostumada com o calor. Então, quando nós tomamos decisões, no final é uma aposta. E essa aposta, como é que você diminui aquele gap, aquela diferença entre sucesso e fracasso? Tendo informações, fazendo uma análise criteriosa, sendo analítico para entender o risco daquela decisão, baseada nesses dados. Isso é outro ponto que eu vejo que as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade. As decisões, as opiniões, as discussões é baseada em emoção, tiradas sem muito nexo, não checam, por exemplo, fontes, não pensam ali matematicamente, vamos dizer assim, mas friamente que certas coisas não fazem sentido. Por exemplo, números que pode dizer, em 4 anos aumentamos 100% e por ano foi 10%. Como é que se em 4 anos deu 100% e anualmente é 10%? Você faz uma conta e fala, não bate, porque 4 anos se é 10 por ano, daria 40%. Mas a pessoa vai e afirma que foi 100%, porque ela só pega um pedaço da história, não consegue analisar racionalmente a informação, a história. Terceiro ponto foi sobre metacognição, que é o ato de pensar sobre o pensamento. Bonito falar isso, mas é algo que você treina, adquire, é um hábito que você consegue analisar como se fosse uma terceira pessoa o seu pensamento. Então, por que eu tive aquele pensamento? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou bravo? Você consegue olhar como se fosse uma terceira pessoa o seu próprio pensamento. Então você pensa sobre o seu pensamento. Você entendendo isso, você consegue mudar e até tomar decisões ou não responder ou não falar tanta bobeira se você estiver no momento que você entende que aquele seu pensamento intrusivo ou disfuncional é por algum motivo. Por exemplo, você está estressado, dormiu pouco, está com fome. Isso faz total diferença de você ser uma pessoa mais ponderada. E terceiro e quarto, último, não menos importante, eu coloquei os atalhos mentais que utilizamos, que basicamente são nossos vieses cognitivos. Temos vieses, e esses vieses, por exemplo, da confirmação, onde podemos dar um exemplo aqui bem dado em todos os vídeos aqui na internet sobre política. A pessoa é de direita ou de esquerda, ela costuma consumir conteúdos que valide a sua posição. Então ela só se alimenta de conteúdos já que valide o que ela já acha. E isso, pessoal, é um viés de confirmação. Acaba ignorando o outro lado e numa discussão não termina saudável. Esse, pessoal, foram os 4 pontos que eu coloquei na minha aula, e lá na aula eu detalho bastante do curso, mas eu achei interessante trazer esse ponto aqui para o canal, porque essas últimas semanas tivemos de tudo, desde guerras, não só mundiais, mas aqui no Brasil teve, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas tivemos problemas no Rio de Janeiro, discussões sobre leis que assim, é absurdo só você pensar um pouco, analisar um pouco, ver que não vai dar certo e passa, é aprovado. E outras situações como
namoros de celebridade, de jogador de futebol com celebridade, que traz mais comentários e engajamento do que assuntos de calamidade pública, praticamente, da sociedade precisa discutir, e sem contar que acontece muito, é raro, mas acontece muito, você vai discutir com alguém do trabalho, vai tentar fazer ali um projeto, alguma coisa, e a pessoa está tão de cabeça dura ali, está tão focada no seu umbigo que não dá para discutir, e isso acontece muito. Então eu peço para vocês que deixem aqui nos comentários situações que vocês passaram, pode ser situações conhecidas por todos ou individuais que vocês passaram, e que o pensamento ali devagar, analítico do Daniel Kahneman ia fazer a diferença, porque hoje estamos consumindo informações muito superficiais e, consequentemente, acabamos nos tornando também muito superficiais no que passamos para frente. Então, espero que vocês não sejam esse tipo de pessoa. Até a próxima. Obrigado.